Olá, amados, graça e paz, em mais um dia na perseverança, segundo Jesus Cristo nos ensina. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, assim como as armas das nossas milícias não são terrenas, mas poderosas nas regiões celestiais para destruir principados e potestades. Jesus, quando ali avisam que o governante estava a o perseguir, ele disse: avisa aquela raposa que por enquanto expulso demônios e curo enfermos, mas dentro de 3 dias estarei pronto. Aquele do qual, quando venceu ali na cruz, todos os principados, potestades, governantes, porque foi feito o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, recebeu o poder e autoridade do Pai, do qual ele governa com justiça, equidade, na imparcialidade e exerce o direito. Ele já venceu todos aqueles que amotinam em vão contra ele. Quando ali ele encontra com aquele gadareno possuído, que ele dá voz a eles e eles dizem: somos legião, somos muitos. Na verdade, ainda haveria um tempo de trevas para que o Pai o ressuscitasse, da qual eles diziam: que temos contigo agora? Porque haveria ainda um momento das trevas, aonde agora atualmente é tempo deles serem expulsos. Assim nos ensina a palavra, e dia após dia nós perseveramos expulsando todos os principados, potestades, todos, e aborrecendo toda vã filosofia, doutrina meramente humana, doutrina de demônios, ondas teológicas que vai e vem, nada os acrescenta, e ao invés de aproximar o povo de Deus, que é o único mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus, fazem da mensagem da cruz em vão. Jesus já dizia: vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Cabe a nós que recebemos poder e autoridade do alto, aonde somos reconhecidos nas regiões celestiais, e lembramos sempre que a vanglória é maligna. Se tiver de gloriar em algo, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Que ele cresça e nós a cada dia diminuímos mais ainda, porque aquele que é pequeno aqui estiver servindo, ele é grande no reino dos céus. Assim nos ensina o nosso Senhor, e assim nós perseveramos dia após dia, humilhando diante da mão poderosa do grande eu sou, aquele que tudo opera e executa. Já em relação ao nosso próximo, alcançamos uma estatura mediana, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os arrogantes serão grandemente humilhados, mas aquele que se humilha a si mesmo diante do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, serão exaltados. Assim nos ensina a palavra. E aqueles que têm sabedoria jamais vão utilizar essa exaltação para si mesmo, porque grande é a queda e a ruína aqueles que assim procedem. Mas através do bom testemunho exaltamos o Espírito de Cristo, porque foi Ele que produziu em nós as obras de justiça. Só há um justo, que é Cristo Jesus, que se fez o Deus único e verdadeiro, um corpo preparou, e aqueles que são justificados por Ele perseveram sendo seus imitadores. Dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Perseveramos dia após dia, porque opera-se sempre segundo a infinita e bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã. E a Ele seja toda honra e toda glória, para hoje
e todo sempre aquele que tudo opera e executa. Aquele que não são palavras meramente humanas destituídas de sabedoria, mas aquele que permite com que seja usado por aquele que é do alto, anuncia aquilo que ele está a operar e efetuar, seja em palavras como em ações, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. A fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Cristo. Devemos perseverar sempre ouvinte e praticante, lembrando-se que o alimento espiritual, o ouvido, assim como a língua prova os sabores dos alimentos, o ouvido é aquele que discerne os espíritos, porque a boca fala o que o coração está cheio. E quando a voz chega aos nossos ouvidos, discernimos os espíritos. O discernimento do qual ele nos ensina que se consolida a casa. Se edifica através da sabedoria, e o princípio da sabedoria é o temor de Deus, que se recebe o primeiro advogado, da qual, sendo aprovado, ele é aquele que batiza com fogo, a unção que despedaça todo o jugo. E se agora, segundo a verdade, quando se há um entendimento, que é desviar do mal, aquele que entende a palavra jamais se retrocede ao jugo do opressor, fazendo assim consolida a obra. E a obra que permanece por não ser meramente humana é grandemente galardoada, assim nos ensina a palavra. E ele sonda a intenção da mente do coração entre aqueles que fazem interessado no galardão, assim como aqueles que fazem segundo o amor que é benigno, do qual ele nos diz: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, aborrecei o mal constantemente. Aonde aqueles que estão com o amor verdadeiro têm um coração voluntário. Coração voluntário é aquele que faz a obra independente de galardão, aquele que persevera segundo o Senhor sonda o intento da mente e do coração. O coração está sendo purificado e santificado segundo a palavra. Jesus já dizia ali: vós já estáis purificados e santificados pelo aquilo que tem vos proclamado. Mas nem todos, porque ele foi traído, mas não enganado, porque ele é onisciente, da qual ele dizia: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Assim, não há quem possa enganar aquele que sonda as entranhas, da qual a palavra viva e eficaz é como um mel puro, sem hipocrisia. Mas muitos, quando ainda que o mel penetre na sua boca, a palavra diz: quando penetra o íntimo, as entranhas, é como um fel. E ele nos ensina: ai daquele que usa o doce, e enquanto está segundo o amargo. Ai daquele que usa o bem, o sinônimo usa o bem, mas na verdade a sua intenção é segundo a maledicência. Ele conhece entre aqueles que perseveram como aqueles que dizem que são e não são. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Assim nos ensina o Senhor, e assim ele tem os revelado e os galardoados segundo as suas próprias maledicências, assim como aqueles que buscam o reino dos céus e a sua justiça. Em primeiro lugar, ele é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, porque antes mesmo de abrir a nossa boca, ele já sabe daquilo que havemos de pedir. Ele disse: vós sendo maus, não presenteiam vossos filhos com coisas boas, quanto mais aquele que está no alto e que sonda a intenção da mente e do coração e sabe entre aqueles que perseveram, aonde lembrando que o galardão é segundo as próprias atitudes, porque dele não se permite zombar.
tudo aquilo que semeares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam maus. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que estão numa terra fértil, produzindo como ramos de forma sobrenatural, não dependem da estação do ano, assim como os ramos naturais que só produzem em alguma estação do ano e produzem usando sempre a piedade como fonte de lucro e se tornam como uma árvore seca, da qual ele diz: seca-te imediatamente. A palavra nos diz que são como galhos secos jogados ao chão, que as mulheres ajuntam para jogar, acender o fogo. Aonde a Bíblia relata sobre o tofete, o torrador, aonde está destinado para aqueles que perseveram segundo a maledicência. Ali haverá choro e ranger de dentes. Para aqueles que falam sobre liberdade religiosa, aonde defendem suas falsas religiosidades. Ali no rei de Sodoma, na verdade, ali haverá censura, porque ali só haverá choro e ranger de dentes. Mas a verdadeira liberdade e alegria do Espírito Santo são para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, porque assim como ele escreve, ele também risca o nome do livro da vida, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa. Aqueles que estão segundo as suas falsas religiosidades, tirando a verdade, não tem o seu nome escrito no livro da vida, mas antes tem o nome escrito na terra. Lembrai-vos quando ele escrevia o nome daqueles que queriam se justificar a si mesmo, querendo apedrejar aquela mulher apanhada em adultério. Pois aqueles que estão segundo a meretriz estão traindo o noivo e serão lançados no fogo eterno, se não se arrependerem dos seus maus caminhos e alcançar aquele que pode escrever o seu nome no livro da vida. Assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.